Pessoal, boa noite a todos. Chegando aqui, então, ao nosso conteúdo final de explicação da disciplina. Vamos falar aqui sobre modularização, o que é em si a modularização. E nós vamos trabalhar na prática uma parte da modularização. A gente tem uma divisão aqui. Aí essa parte prática a gente vai trabalhar ela separada. De maneira simplista, podemos dizer que a modularização consiste da gente programar de maneira que a gente consiga depois reaproveitar o código e podemos deixar ele de maneira mais limpa, mais clean, que a gente chama. Tá? É mais ou menos como se a gente fizesse um reaproveitamento de código, mas sem precisar repetir todo esse código. Tá? Vamos pensar assim de maneira, eu preciso fazer com que escreva em 10 linhas, né, 10 coisas diferentes. Só que ao longo do código, ao longo do programa, eu vou reutilizar isso várias vezes. Se eu não faço a modularização, eu teria que repetir essas 10 linhas novamente. Ctrl+C, Ctrl+V. Então, um código lá, digamos assim, de 200 linhas, né, poderia ser reduzido lá para menos de 100, só para a gente poder fazer esse reaproveitamento. Então, nada mais é do que a modularização, também chamado de subrotinas, e a gente tem, basicamente, duas maneiras da gente fazer modularização. Tá? Uma é procedimento e outra função. Em outras linguagens, a gente tem bem separado isso. Se chama procedure ou function, tá? Traduzindo assim de maneira literal para a programação. Aqui, a gente vai trabalhar com as funções, tá? Em Java. Não vai trabalhar com os procedures, tá? Porque aqui em Java tem um outro sentido a procedure. Mas nada não deixa de ser modularização em si. E, normalmente, as funções, a gente vai ver aqui para frente, ela traz um retorno. Tá? O que é um retorno? É um resultado de um cálculo, não necessariamente um cálculo matemático, né? Pode retornar uma string, por exemplo, uma palavra, né? Então, ele vai retornar alguma coisa para nós. Então, pensa assim, vou calcular o índice de massa corpórea. Né? Tem uma fórmula já, que é conhecida, mas ele tem parâmetros. O que é parâmetros? O que eu preciso de valor para calcular o índice de massa corpórea? Ele pega esses parâmetros, né, esses valores, digamos, que a gente chama de entrada, e retorna ele através de um cálculo. Resumindo, é isso daí. Como é que a gente trabalha, então, com as funções, principalmente em Java, né? Aqui ele tem de uma maneira de sintaxe, né? Sintaxe nada mais é do que tentando exemplificar, mas sem colocar o código direto, o que ele faz. Então, aqui a gente chama um tipo de retorno. O que é esse tipo de retorno? É o tipo que ele deve retornar de maneira primitiva. Ou é um int, ou é um float, ou é um boolean, ou é uma string. Tá? É um tipo realmente que ele retorna. Tá? Em Java, ele poderia retornar um objeto, mas a gente não estudou isso. Falou de objeto, classe. A gente vai estudar isso no terceiro semestre. Então, por isso que, por enquanto, a gente vai retornar apenas um tipo primitivo, como eu falei aqui. Aí ele tem o nome da função, a gente dá o nome da função como se fosse uma variável mesmo, tá? Esse nome, ele segue as mesmas regras que a gente faria em variável. Tá? Qual que é a primeira regra da variável que a gente tem que fazer, tem que lembrar na hora de criar? A gente vai criar uma variável lá, o que a gente tem que fazer? Primeira regra. Declarar ela, né, professor? Certo, mas o nome dela, o que pode, o que não pode? Tem que estar dentro de aspas? Não? Não. Se você... Primeiro não pode ter espaço. Não pode ter espaço, beleza, é uma regra. Não pode ter acento. Pode ser, então. Mas qual que é a primeira regra que você tem que lembrar? Hã? Não necessariamente. Na verdade, tem que começar por letra, né? No Java é o tipo mesmo, mas o nome dela tem que começar por letra. Se eu colocar uma variável iniciando por número, o que acontece?
Ela não vai dar certo. Não vai dar certo, vai dar erro. Tem que declarar qual que vai ser o tipo que ela vai ser utilizada. Se for um número, vamos supor, um zero, se for declarar com um número inteiro, você vai ter que declarar o 20 antes, para poder declarar o zero, entendeu? Aí, se você for declarar, tipo, alguma repetição, alguma coisa, você vai ter que declarar um for. Sim, mas o nome da variável em si. Isso. Quando eu coloco lá, que eu chamo o nome de variável, vou colocar o nome de variável. Vocês já viram vários exemplos. Int, depois o nome dela. Me dá um nome de exemplo de variável. Mudar essa aula para segunda-feira, professor. Inteiro seria o nome válido, mas o inteiro é lá no Visual G. Tá, aqui nos vetores. Tem que ser na segunda-feira. Olha lá, olha o que o Romeu está falando. Nos vetores seria I e J. E matriz é I I e J. São duas variáveis, não são? Sim. E elas têm letras, não tem? Se eu trocar essas variáveis I e J por outras letras, dá certo? Tá. Se eu trocar essas variáveis por número, dá certo? Não. Então é regra de criar variável. Tem que começar por letra. As primeiras aulas de algoritmos que eu falo assim, qual que é a primeira regra de criar variável? Tem que começar por letra. Depois, pode ter letras, números ou o underline. Então, essas regras a gente usa no Java, não muda. E tem que seguir a mesma regra para você criar nome de função. Tá, mas qual que seria o nome da variável, então, professor? Não, eu estou dizendo que a regra para criar variável é o mesmo nome para criar nome de função. Nome da função. É a mesma regra. Então, tá, entendi. Você Ali ia falar já alguma está, coisa, né, Márcio? professor? Ali já está, professor. É nome, underline, função. Isso, Essa é é um a regra. exemplo. Vamos para frente. Parâmetros. Parâmetros a gente chama as variáveis de entrada para a função. Por que as? Porque pode ser mais de uma. Eu falei ali o exemplo do IMC, calcular o índice de massa corpórea. Alguém lembra, assim, não precisa pesquisar no Google. Alguém lembra? O que eu preciso para calcular o índice de massa corpórea? Peso e altura, exatamente. Então, peso e altura são dois parâmetros que eu preciso. A gente vai ter que criar como variável, tem que colocar o tipo dela. Então, essas entradas que a gente fala são os parâmetros. Tá? Nesse conteúdo, funções, vocês vão ouvir eu falar muito de parâmetros. Tá? Então, depois vocês não vão me perguntar, o que é parâmetro? Parâmetros são as variáveis de entrada. Tá? Como se fosse o nosso escreve-leia lá, sabe? Faz escreve-leia. Só que a gente não usa escreve-leia aqui, mas vai ser usado como parâmetro. Vai ser as nossas variáveis de entrada. Depois, aqui dentro, vão comandos. Esses comandos que são genéricos, é qualquer comando que a gente já viu. Pode ter atribuição, pode ter if, pode ter for, pode ter while. Aqui é a programação em si. E daí tem o return. O return aqui, como eu falei, como a função retorna alguma coisa, né, tem que ter a variável, não é a variável, aqui é um comando. Return, daí o nome da variável que a gente vai dar. E mais um detalhe, o tipo de retorno aqui tem que ser do mesmo tipo a variável aqui de retorno. Então, digamos assim, se eu coloco na minha função que eu tenho que retornar um int, a variável de retorno tem que ser int. Se eu fazer aqui, que eu digo que deve retornar um int, e aqui colocar uma variável de retorno como float, vai dar erro no teu código. Pode acontecer. Agora, os parâmetros, eles podem ser diferentes, tá? Então, eu posso retornar aqui o int, e meus parâmetros, eles podem ter uma string e um int, por exemplo. Eu posso retornar uma string, tá? E ter como parâmetro 2 valores inteiros. Então, isso não interfere. Mas agora aqui, o tipo de retorno com o return precisa ser igual.
Só o início e o fim, então, professor. Isso, o início e o fim tem que ser igual, mesmo tipo, né? Aí aqui está a explicação, né, do que eu falei aqui por partes, né, nome da função, tem que começar por letra, sem espaço, etc. O mesmo critério das criar variáveis. Os parâmetros são a lista de variáveis de entrada. Tipo de retorno, o tipo que a função retornará, inteiro, real, caractere. Nesse caso, no Java, né, int, float, boolean, string. E aqui já tem o nosso primeiro exemplo. Aqui até o package aqui, função. Vou criar o meu package lá chamado função, um exemplo lá no Java. Aqui a gente está usando o scanner. A primeira coisa assim que vocês vão reparar é que a gente não tem diretamente aqui o public static void main. Tá vendo? Isso aqui para que ele serve? Para a gente poder executar. Se a gente não coloca o public static void main, a gente não consegue lá dar o shift F6. E normalmente eu peço para vocês criar uma classe main. Geralmente ele não vai no começo do... Sim, vai no começo. Exatamente. Agora, não necessariamente vai no começo. Mas ele não vai deixar de existir. Pode Mas falar. no caso, se eu quiser começar ele normalmente, tipo, colocar ele no começo, vai ter algum erro na hora de eu executar ou... Não, vai? não. Então, para essa situação aí, a única coisa que vai ser obrigatória mesmo vai ser o começo e o fim. Isso. A ordem com que eu vá colocar o public e o que eu for colocar dentro daquela string lá não vai mudar nada. Não. Ah, entendi. Tá. Aqui, pessoal, aqui começa o que eu chamo de função que eu falei lá. Tá? Então, comentamos aqui. Tem o public static void main, que é o trecho principal aqui de cada exercício, cada exemplo, né? E daí tem a função. Tá? Então, a partir de agora, né, nesse conteúdo, tem duas partes do nosso programa, digamos assim. Tem o public static void main e tem a função. A função é essa parte que vai vir aqui em cima, né, por padrão, digamos, por boas práticas, vem em cima. A lógica do que o programa deve fazer vai estar na função e no main, né, vai ter a minha entrada de dados, que é o escrever leia, o sysout e o ler, e a chamada da função. Então, aqui eu vou tentar explicar de maneira simplista também, mas vocês não precisam se preocupar em entender isso agora. Com os exercícios, vocês vão tentando entender melhor. Então, aqui o meu public static void main, eu tenho aquele scanner ler, que a gente já vinha trabalhando, que é para a gente digitar as informações, né? E aqui eu tenho uma variável que eu chamei de V1. Esse nome variável aqui, como eu falei, pode ser qualquer, poderia ser N1, poderia ser número, poderia ser valor. Apenas eu declarei como V1 aqui o nome também. Aí aqui tem a minha entrada de dados, ó. Como se fosse nosso escreve leia, né? Sysout, digite o número, né? E tem o ler.nextInt. Aí aqui, como é que ele vai fazer para dizer se o número que eu informei é para o ímpar? Olhando assim, numa visão simplista, e que vocês já conhecem um pouco de programação, ele vai olhar assim, par ímpar. O que é esse par ímpar? Normalmente, ele seria uma variável. Mas aqui, nesse caso, a gente colocou o nome da função de par ímpar. Então, quando a gente coloca esse nome aqui, não é uma variável que ele não identifica, ele vai verificar se é função. O Java faz isso. Se ele tem uma função aqui. Se essa função tem o mesmo nome, então ele vai validar assim, tem quantos parâmetros aqui? Aqui tem 1 e aqui tem 1. Então, já é uma coisa válida para ele. A partir disso aqui, ele vai verificar o código, digamos assim, a lógica dele tá aqui dentro. Se fosse para fazer sem modularização, sem função, né, todo esse código, essa lógica estaria aqui. Informe o número, leia o número, né, se o número for par, diz que é par, se for ímpar, dá um sysout que é ímpar. Mas agora, com modularização, ele vai a lógica dele para dentro da função. Então, ele passa por parâmetro um valor aqui inteiro,
né? E verifica aqui, ó. Se o valor passado por parâmetro, ele é mod 2 igual a zero, escreve que retorna aqui que é par. Se não, retorna que é ímpar. Esse código aqui, ele é pequeno, né? Tem quantas linhas aqui que eu selecionei? 5 linhas, né? Contando com declaração, contando com escreve ler e tal. E também contando com a chamada da função, que ele está dentro do sysout, aqui, ó, esse último. Se eu fosse para fazer as verificações que eu precisava chamar o para o ímpar, a função para o ímpar, 10 vezes, né? Quantas linhas a mais eu precisaria? Só para chamar a função para ímpar aqui. Precisaria chamar 10 vezes. Precisaria de mais 10 linhas. Isso aí. Mas se eu não usasse modularização agora, quantas linhas a mais eu precisaria? Quantas linhas tem aqui? Tem 5 contando com fecha, né? Então, essa quantidade de linhas aqui, eu teria que multiplicar por 10 e ir copiando embaixo. Um exercício que a gente fez ali, matriz. Copiando. Isso. Nossa, mas daí, que tamanho que pode virar daí? Exatamente. Então, Virar um código de HTML daí. Professor, Então, aquele desenho ali. a modularização, ele tem esse sentido, tá? De economizar o código. Claro, a gente vai usar os exemplos aqui pequenos, né, que a gente já vinha conhecendo os algoritmos, né? Informa uma idade, verifica se pode fazer a carteira, né? Informa 2 números, verifica se ele está aprovado ou reprovado. Então, são exemplos pequenos, mas pensem que o conceito de função, de modularização, ele deve ser usado e vocês vão usar o semestre que vem, e provavelmente em web também. Aproveitamento, reaproveitamento de código, né? Principalmente para poder organizar melhor, para entender melhor, tá? Isso aí, esse conceito que tem que ficar na cabeça de vocês. Alguma pergunta aqui? Vai surgir bastante na prova. Na hora da prova, na hora do exercício, né? Agora eu vou Professor. pegar o exemplo aqui, tá? E colocar lá no primeiro exemplo só. Vou Professor. colocar ali no nosso NetBeans. Perguntar, Sheila? O Mário, É o Mário, Bruno, não é eu não. É o Márcio? É que deu uma piscada aqui, não vi quem falou. não está escutando, professor? Professor? Pode falar? Não, aquele V1 ali, professor, na coisa ali, ele não podia... Ele só é um valor só? Só um valor. Aqui ele como se fosse variável, mas depois ele vai receber um valor, tá? Que nem você falou em 10 linhas ali, ele não podia usar 2 variáveis junto com ele? Na mesma Não, variável? só uma. Para o ímpar, eu preciso só de uma. Aí, aqui no exemplo que eu passar, que eu vou colocar aqui no NetBeans, eu explico melhor por que que tá N e por que que tá V1, tá? Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar um pacote novo. Vou chamar de função. Reparem que o pacotinho criado aqui, ele tá cinza ainda, né? Ele não tem nada de conteúdo. Agora eu vou criar o meu novo Java classe principal, ou main class, né? Vou pegar o mesmo nome aqui da apostila. Chamou aqui de exemplo de função. Bem sugestivo. Finish. O que eu faço agora? Vocês lembram? Paga tudo esse trem aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. E pegamos da apostila. Vou copiar a partir daqui, ó. Só para ficar o...
Não, eu deixei com o mesmo nome. De propósito. Ó, então, vocês vão reparar também que o resultado final do que vocês já fizeram, seja no algoritmo ou seja no Java, vai ser o mesmo. Informa um número, ele vai dizer se é para o ímpar. Tá? Vou fazer a execução aqui normalmente, Shift F6. Então, aqui, ó, digite o número, vou digitar aqui. Fala o número para mim aí, André. 14. 14 é para o ímpar, pessoal. Par. Ele disse, ó, o número é par. Professor, Oi. se você chegasse a declarar um número real ali, 0,5. Ele ia dar erro porque ele não aceita aqui, né? E tem como eu fazer, usar as outras declarações para poder aceitar, nesse contexto que você está ensinando para a gente? Nesse contexto aqui, não. Eu tenho como fazer o seguinte, mas é um trabalho meio chato. Assim. Eu declaro uma variável do tipo string, porque string aceita qualquer coisa. Aí, eu consigo, através do Java, tem funções que ele verifica se naquela string só tem número, por exemplo. E daí eu transformo para número e faço o que eu quero. Aí eu consigo identificar, por exemplo, eu quero só número, mas tem uma letra ali no meio. Dou uma mensagem de erro bonita, digamos assim. No Java é possível. Número real também, eu quero que eu coloco como string, mas depois o número real ali, ele identifica, tem uma letra, tá errado. Então, vai dar um erro assim. Estou dizendo isso das possibilidades, tá? Não que a gente vai fazer isso aqui, porque teria outras coisas para a gente estudar. Fala o número ímpar aí para mim, Romildo. 15. Bem criativo. Né? O número é ímpar. Ó. Agora eu vou tentar explicar aqui o que o código está fazendo, né? O que o Java está interpretando que a gente programou para depois mostrar na tela. Tem o scanner ler, como eu falei, a gente já vinha trabalhando neles por causa do System Out Println. E aqui eu declarei uma variável do tipo... Qual o tipo dela? Int inteiro, né? Então só vai acertar números sem vírgula. Aqui ele tem uma saída, né? Que a gente coloca lá, como se fosse nosso escreval, digite o número, e aqui é para ler o número inteiro. Né? Minha variável B1. Aí aqui no System Out Println, que seria como se fosse o resultado que a gente coloca, aqui o número vai chamar essa função, par ímpar aqui, ó. Par ímpar, reparem que tem o mesmo nome aqui que eu declarei na função. Inclusive, se eu fazer assim, ó, colocar o Ctrl em cima e depois clicar, ela vai lá para a linha que está declarada aquela função. V1. A partir do momento que eu informo um valor inteiro, esse V1 deixa de ser a variável V1, ele se torna um valor no computador. Se eu informei 14, a partir desse momento ele assume o valor de 14. Se eu informei 15, ele assume o valor 15. Se torna um valor X. Isso, se torna um valor mesmo. Né? A partir do momento que eu informei aqui. Então aqui ele vai assim, ó. Aí ele entrou na função, aí ele vai executar esse código aqui. Tá? Tem a variável string, resultado, tá? Do tipo string. Aí ele verifica o n aqui. Né? Como aqui já é um valor, mod 2 igual a 0, ou seja, se o valor dividido por 2 retorna 0, né, o resto, vai retornar que é par. Se não, vai retornar que é ímpar. E aqui faz o return do resultado. Né? Alguns detalhes, né? Lembra que eu falei que o parâmetro não precisa ser igual o retorno? Então, nesse caso aqui, eu estou usando por parâmetro uma variável do tipo inteiro, declarada aqui, ó, e ele está retornando uma string. Então, isso vai acontecer com vocês nos exemplos. Tá?
Se eu colocasse aqui uma variável do tipo int, e aqui a minha variável fosse do tipo, vou colocar uma a mais aqui, ó. Vou colocar aqui float V2. E aqui eu vou usar, em vez de V1, vou usar o V2. O que aconteceu aqui? Ele já indicou que tem um erro. Acendeu uma luzinha de Natal ali, né? Mas ele continua com o erro aqui, tá? Ó. Então, ele está esperando aqui uma variável inteira. Se eu colocar o mouse em cima, né, tá em inglês a mensagem, mas ele diz ali, ó, incompatível tipos. Né? Então, há possibilidade de conversão de float para int. Então, ele diz ali, ó, Alt Enter mostra dicas. Tá? Mas, para o Java, desse jeito, ele não consegue resolver. Ou tem que fazer a transformação, ou tem que usar realmente uma variável do tipo inteiro. Você tem que seguir os parâmetros dele, mas não adianta. Isso, conforme eu definir os parâmetros, ele vai ter que seguir. Mas alterar o aperto mais em cima do público para float mesmo assim daí? Não, daí ele aceita. Porque daí vai ter o mesmo tipo. Mas os dois não, né? Float int, né? Também. Como assim? Tipo, declarar os dois, não tem como. Float int mesmo. Ah, não, tem não. Então, são possibilidades, pessoal. Estou mostrando aqui tudo possibilidades, né? Que vai acontecer com vocês. Alguns erros, tá? Ah, aqui apareceu a lampadinha, né? Opa, o que eu vou fazer aqui? Ó, iniciar variável V2. Algumas dicas aqui, você pode seguir, mas é um ponto de atenção para você verificar. Será que eu estou fazendo certo? Né? A única coisa que eu falei para vocês, assim, ó, o que se aparecer aqui? Importar package, né? Que é o caso do scanner. Aí você faz. Fora isso, aí você é um ponto de atenção. Você tem que perguntar se que eu faço. Isso. Criar um método. Não. Criar não sei o quê. Não. Pergunte antes de se pode ou não. Tá? É um ponto de atenção realmente na hora que você estiver programando. Faça esse exemplo aí. A gente volta e faz o exemplo 2. Professor, minha modulação, né? Modularização. Isso aí. Fala a função que é mais fácil.